E aí, gente, bom dia! Nós já estamos aqui no Museu da Amazônia, o MUSA, que é onde a gente vai fazer a nossa gravação de hoje. São mais ou menos aí 9h30 da manhã, o sol tá daquele jeito, mas a gente vai entrar para conferir o que o MUSA tem para mostrar pra gente no programa de hoje. Vamos lá! O Amazonas é o maior estado do Brasil em extensão territorial. São quase 1.600.000 metros quadrados, sendo 90% de sua área preservados. Aqui em Manaus nós temos 6 áreas de proteção ambiental que estão distribuídas nas zonas oeste, centro-sul e norte da cidade. E aqui nós estamos na reserva Adolfo Duque, que também é conhecida como o Jardim Botânico de Manaus e também é um dos maiores fragmentos de floresta em área urbana do Brasil. Vem comigo que eu vou te mostrar. A reserva Adolfo Duque está localizada no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Possui 5 km² de área, distribuídos em uma faixa de 500 metros de largura, por 6 km de comprimento ao longo da borda sul e 4 km ao longo da borda oeste. Fundado em outubro de 2000, esse espaço é administrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O espaço ele homenageia o botânico Adolfo Duque, que foi um dos pesquisadores mais ativos no estudo da flora amazônica no século XX. Aqui no Jardim Botânico de Manaus também funciona o Museu da Amazônia, o MUSA, que ocupa 100 hectares da reserva. No MUSA encontramos exposições, orquídeas e bromélias, palmeiras, samambaias, serpentes, escorpiões, borboletas, cigarras, aranhas, vitórias régias e outra imensidão de espécies da fauna e da flora amazônica. E olha só, gente, nós já estamos aqui em uma das trilhas do MUSA, conhecida como a Trilha Branca, e quem vai explicar melhor sobre como é que são esses caminhos aqui é o vice-diretor do MUSA, Filipe Vaz. Filipe, como é que tá dividido aqui o MUSA, né? São várias trilhas, algumas estão abertas, outras não. Me explica como é que é esse processo aqui. Então, o MUSA, ele se localiza dentro da Reserva Duque, uma das maiores reservas urbanas que tem no Brasil, né? Reservas florestais urbanas. Dentro dessa área de floresta, uma porção dela é ocupada pelo museu. E o museu justamente utiliza a floresta como se fosse um museu vivo, né? Então, dentro do MUSA tem várias trilhas, na realidade tem 7 trilhas, sendo que 6 são abertas ao público e uma ainda não está aberta ao público, só em casos de agendamento específico. E nessas trilhas o visitante pode conhecer toda a biodiversidade da floresta e pode também ter acesso a várias exposições ou viveiros, onde a gente acumula e mostra para o público a grande biodiversidade, né? A ideia do museu é que quem visita o MUSA possa se aproximar sempre mais da importância da floresta amazônica, de sua história, não somente do bioma, mas também cultural. Por isso a gente também tem exposições que falam da história indígena. Então essa trilha que a gente está, Filipe, é a trilha que dá acesso à torre de observação, que é um dos lugares mais procurados aqui pelos turistas, né? Por quem vem aqui conhecer o MUSA, não é isso? Sim, sem dúvida. Aqui, depois de mais ou menos 10 minutos a pé na floresta, se chega a uma torre com uma estrutura metálica de 42 metros acima da copa das árvores, de onde o visitante pode observar não somente os vários estágios da floresta, as diferentes alturas, mas chegando lá em cima, também ele vai ter uma vista incrível da Reserva Duque de um lado e da cidade do outro. Esse realmente é um pouco o ícone do museu. Eu acho importante falar isso para você que está em casa, porque é a primeira vez que eu estou entrando aqui no MUSA, e assim, a primeira coisa que eu percebi é que o clima aqui dentro é completamente diferente, porque hoje está um sol escaldante aqui em Manaus, né, como de costume nesses meses de agosto e setembro, mas aqui no MUSA é um clima mais ameno, né, Filipe? Sem dúvida, essa é uma coisa que, sobretudo nesses dias, a população pode aproveitar, porque realmente a gente está com um microclima aqui no museu, na floresta, que realmente está um pouquinho mais ameno do que fora, né?
um pouco à sombra das árvores e um pouco porque realmente a floresta ela gera um microclima diferente do clima urbano, né? Eu acho que tem pelo menos uns 5 graus de diferença e a sensação é totalmente diferente. Eu acho que para os moradores aqui do entorno do Musa também, eles devem sentir essa diferença no clima, principalmente à noite, né? Sim, sim, sem dúvida. A presença da floresta faz toda a diferença. Se a gente morar no centro da cidade com o asfalto e tudo isso, a gente vai estar com um clima que vai ser totalmente diferente daquele aqui. Então, realmente, nesses dias em que a população está sofrendo muito com calor, uma visita no Musa com certeza vai amenizar, né? Aqui, então, como você falou, tem muitas visitas, né? Como Sim. os estudantes que estão aqui agora esperando. Sim, sem dúvida. A gente recebe aqui muitas escolas, muitos estudantes que utilizam o museu para conhecer a importância da floresta, né? E aqui, por exemplo, tem uma turma e tem outros que estão subindo a torre. Quase todo dia a gente recebe pelo menos uma escola. E os valores de entrada são diferentes para estudantes? Sim, os estudantes, sobretudo os estudantes da rede pública, eles entram de graça, né, no museu. E quando tem grupos de estudantis, normalmente, mesmo se eles não estiverem da rede pública, eles pagam um valor muito baixo. Mas a rede pública é de graça. Olha só, mas a sensação aqui do Museu da Amazônia e da Reserva Adolfo Duque é essa torre de 42 metros de altura que possibilita aí essa vista magnífica de todo o dossel de árvores da nossa floresta amazônica. E é para lá que a gente vai agora, a gente vai subir. Eu vou te mostrar como é que é lá em cima. Vamos lá. E durante a subida, aqui na torre de observação do Musa, a gente pode dizer que a gente tem uma experiência muito completa, porque além da gente estar contemplando aqui a paisagem, né, podendo ter contato com essas espécies de árvores, a gente tem também muitos informativos que falam um pouco sobre as árvores aqui da nossa região, porque muita gente não conhece, né? Então o objetivo é sempre esse, é poder ter acesso, contemplar tudo isso aqui, mas ao mesmo tempo se informar e estar mais por dentro sobre as riquezas aqui da nossa região. E aí, dona Silvana? Pode passar. Como é que foi lá em cima? As mil maravilhas. O gostoso é a gente chegar lá, não sentir o cansaço, né? Porque são muitos degraus. Porém, a satisfação de estarmos lá em cima, olhando toda a floresta, e simplesmente é gratificante, né? Poder subir, não sentir o cansaço das pernas, depois a gente sente, né? Olha só, a dona Silvânia veio já preparada aqui, mostra aqui. A dona Silvânia veio preparada já para essa subida, né? Para essa atividade. Eu não sei se sou eu que tô fora de forma, mas eu cheguei na metade e já tô um pouco... A minha gestora parou lá no meio do caminho, ela desceu. Aí eu, pode deixar, que a gente vai subir com todos eles, 18 alunos. Chegamos à etapa final, batemos a foto, batemos os vídeos, fizemos os vídeos, tudo tranquilo. Pois é, e a dona Silvânia, nós encontramos ela aqui, ela estava descendo, e o que a senhora achou lá de cima? Muito lindo, muito lindo. Tipo assim, chegarmos lá no final, a gente contemplar a natureza amazônica, né? Poder estar olhando, ó, todas elas por cima. É muito gostoso. A senhora já tinha vindo aqui no museu? Eu ainda não tinha vindo. Eu vim passear, fiz a trilha, mas não pude subir. Hoje eu vim com a minha turma e a gente conseguiu. E fica o convite, né, para as pessoas conhecerem. Exatamente. Convidamos a todos. Pode vir. O museu está liberado para vocês. Olha só, a gente chegou aqui no 42º metro da torre de observação aqui do Musa. E o Felipe estava explicando pra gente que essa torre ela foi construída já tem uns 10 anos, né, Felipe? Conta como é que, mais ou menos, a historinha dela. Então, a ideia era justamente construir uma torre desse tamanho,
sem ter que abrir muito a floresta, né? Então tudo isso foi construído, vamos dizer assim, sem usar nenhum maquinário pesado e com um trabalho realmente desafiador, um trabalho feito à mão, né? E hoje em dia estamos aqui muito orgulhosos, né, por causa dessa estrutura que realmente dá a possibilidade de ter uma visão incrível da floresta. Além do mais, ela possibilita fazer pesquisas, por exemplo, já teve uma antena aqui para monitoramento de pássaros. Enfim, a gente é um instrumento que é um instrumento de conhecimento e de lazer também. A gente observou na subida alguns pesquisadores, né? Sim. Fazendo algum tipo de imagem de pássaros, e não só de pássaros, né? Muitas outras especialidades estão aqui também pesquisando. Exato, muitos pesquisadores vêm, pessoas que trabalham com pássaros principalmente, mas também com insetos, etc. E eles vão percebendo a diferença nos diferentes estágios da vegetação, da composição desses animais. Muita gente vem aqui para fotografar pássaros, isso é realmente a atividade que mais acontece aqui na torre. E quando chega aqui em cima é essa vista maravilhosa, que a gente tem uma noção não só da floresta, mas também um pouco da cidade, né? Sem dúvida. Contraste, na verdade. A gente está no limiar entre floresta e cidade, então do lado de cá a gente vê os 10 quilômetros de Reserva Duque e do lado de cá a gente vê, depois dessa primeira parte de mata, a cidade de Manaus. Na realidade, aqui a gente está justamente nessa fronteira entre a parte urbana e a parte florestal, esse mar verde que tem aqui na frente. A Reserva Duque chama a atenção pela diversidade do seu ecossistema. Por aqui encontramos desde pequenos vertebrados, como os anfíbios e répteis, a mamíferos de médio porte, como cutia, paca, preguiça e o sauim de coleira, espécie de mico em risco de extinção, também conhecido como sauim de Manaus. Ele é encontrado na Amazônia brasileira, mais especificamente nas florestas aqui de Manaus e dos municípios vizinhos de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. A complexidade e a diversidade da floresta amazônica podem ser encontradas aqui na Reserva Adolfo Duque. E esse olhar diferenciado da floresta amazônica, da sua fauna, da sua flora, o Musa tem muitas respostas. E eu te convido a testar não só os seus sentidos, mas principalmente as suas emoções ao visitar o Museu da Amazônia. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem.